E aí, pessoal, o jogo do início ou o jogo do fim? É esse o valor do jogo para Gustavo Quinteiros e o seu trabalho. Vamos falar das possibilidades. Como ele pode jogar. O time terá modificações. E nós temos muito para falar. Até sobre o engajamento do torcedor tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Tá aqui ele, ó. Ativo Ultra, o seu parceiro da Hora H. Deu aquela fragilizada, tu já não tá com aquela moral, não tá te sentindo tão forte. Ativo Ultra vai lhe ajudar. Entre agora na descrição do vídeo e compre um produto que é 100% natural, que não tem contraindicação e que na hora H vai fazer você vencer. Ativo Ultra é o parceiro. Deu aquela fragilizada na hora H? Tá aqui ele. Ativo Ultra. Gente, o Grêmio joga da seguinte maneira. Uma linha de 4, um primeiro volante, 2 internos, 2 extremas e um centroavante. A saída de bola do Grêmio, esses extremos vêm aqui, esses laterais vêm aqui, o time avança todo para pressionar lá e a bola sai com o goleiro, o zagueiro, vai no lateral, aí os volantes se unem, um meia sai assim, o Grêmio sai basicamente dessa maneira. É isso que o Grêmio faz. Marca a saída, pressiona 4 com 4, consegue tirar isso, o goleiro tem que rifar essa bola aqui, ou o zagueiro rifa aqui, a bola não passa por aqui. É um jeito de jogar. Que se tivesse peças certas, daria certo, porque é um esquema que não é tão inovador assim. O time tenta marcar quando está sem a bola, tenta marcar com escapes, então ele dá um pouco de espaço aqui, muitas vezes, para que roube e isso saia em velocidade atrás dos extremas ou dos laterais que estão ali. É assim que o Grêmio joga. E hoje o Grêmio tem um jogo contra um time chamado Atlético Grau do Peru, meio da tabela do futebol peruano. O Grêmio ganhou na estreia da Copa Sul-Americana e tem a obrigação de ganhar hoje. Esse time perdeu para o Godoy Cruz, que enfrenta o Grêmio na outra rodada. E joga em Porto Alegre. Torcida, quase ninguém. Se fala em 15 mil, mas está chovendo muito em Porto Alegre, a tendência é chover mais. Então, a gente deve ter um público pequeno na arena. Um espaço para o Grêmio melhorar. O que a reportagem fala sobre o jogo ou as possibilidades? Volpe, tem gente que defende que Grando possa ser o goleiro, mas eu acredito em Volpe, João Pedro, Gemerson, o Wagner Leonardo, Lucas Esteves. Aí se fala em Camilo, Vijaçante e Cristaldo, com Edenilson deixando o time. E os extremas, Cristian Oliveira, Aravena e aqui o Bright White. É isso que se fala. Eu acho que pode sair o Gemerson para a entrada do Gustavo Martins e não joga o Camilo para jogar o Vijaçante com o Edenilson sendo segundo volante. E Cristaldo jogando. Esse é o time que eu acredito que possa jogar. E tem gente que diz, inclusive, que o Grêmio pode jogar com Vijaçante, com Monsalve e com Cristaldo. Dois meias. E aí sim um time bem ofensivo. Não, sinceramente, não acredito muito nisso. O time divulgado pela imprensa é esse que eu falei, com o Camilo e não com o Edenilson ficando no banco. Mas eu acredito que o Edenilson possa estar ao lado de Vijaçante com o Cristaldo, um time com transição e também com alguma capacidade técnica melhor. O Camilo, para muitos, é um jogador que está fazendo muito bem ao time e eu não vejo assim tão diferente isso. Não vejo tão diferente isso. Essa, para mim, seria o X9, vai mais ou menos no time da imprensa. Conversei com algumas pessoas dentro do Grêmio
que também tem dificuldade para saber qual é o time. Por quê? Porque o treinador não fala. O treinador, ele vai na palestra e distribui mais ou menos como ele quer jogar. Esse é o método de trabalho dele. E aqui não tem crítica nenhuma. O treinador trabalha do jeito que quiser. E esse é o método de trabalho dele. Então, acho interessante. Ele coloca o time na palestra. E dentro da palestra, ele diz ali o que ele pensa, como ele pensa e o que ele pretende fazer. Por isso é que a gente fala muito em especulação. Praticamente o time não foi divulgado por ninguém até nesse contexto do trabalho do Quinteiros. E eu acho interessante que isso aconteça porque a gente pode muitas vezes conversar, discutir sem ser definitivo. Tem muita gente tentando ser definitivo em tudo. Não há necessidade de ser assim. E a gente está aqui colocando algumas situações, algumas novidades. E essa, para mim, é uma das novidades que me parece muito, muito interessante. É um trabalho novo, mas é um trabalho que está sob desconfiança. E o jogo de hoje, ele tem um componente de início, e eu explico por quê, ou um componente de fim de ciclo. Início porque pode, em razão da fragilidade do adversário, enfrentar uma nova forma de jogar, e isso pode, de alguma maneira, ser bem-vinda ao ambiente. Sendo bem-vinda, o Grêmio vai evoluindo, pode se dar uma oportunidade mais clara para a continuidade do trabalho. Fim de ciclo, porque se o Grêmio voltar a agir muito mal, voltar a ter problemas, voltar a ter dificuldades e não enfrentar um bom resultado hoje, normalmente nós vamos estar fazendo discussões ainda mais amplas, ainda maiores, porque domingo tem o Flamengo, depois tem o Mirassol, depois tem o Internacional, depois tem o Godoy Cruz, e assim as coisas vão se colocando e se dando. E aí não tem muita saída. Então, esse jogo, por incrível que possa parecer, ele pode ser a abertura de um novo movimento, ou ele pode ser o total fechamento disso. Quando eu digo que tem pouco engajamento do torcedor, é porque a Arena divulgou uma venda pequena de ingressos e uma previsão de público pequena. Com a chuva, como eu disse, isso pode ganhar ainda uma proporção maior. E indica o sentimento do torcedor com relação ao trabalho. E é esse o ponto que também merece que a gente discuta e fale. A gente precisa, neste momento, de um up, de uma novidade, de uma ideia de otimismo, de uma ideia de estar mais forte, de uma ideia de conseguir algo melhor. Porque se a gente ficar nesse marasmo, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Em setembro tem eleição, e nas eleições a gente já vê um movimento muito mais complexo, muito mais difícil, e que pode nos dar muito mais dor de cabeça. O Grêmio precisa de tranquilidade. E isso passa por uma boa partida hoje, uma boa vitória e uma atuação mais convincente para que Quinteiros tenha tranquilidade para seguir o trabalho e possa dar para o Grêmio o que a gente espera dele. É fundamental que isso aconteça. O torcedor do Grêmio tem que ter essa confiança. Não adianta a gente tentar sempre condenar. Não adianta. A gente precisa sempre se posicionar com relação às coisas que a gente está descontente, mas a gente sempre tem que torcer, sempre tem que acreditar. E é isso que eu faço aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.